Buenas galera, eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. Chegando hoje, né, quinta-feira, dia de vídeo de resenha, vamos falar sobre uma obra. E como eu adiantei para vocês na terça-feira, hoje a gente vai falar de um lançamento recente do mercado, um mangá que está chegando pela JBC. Hoje nós vamos falar de Não Chame de Mistério. Bom, galera, Não Chame de Mistério, obra de Yumi Tamura. Ela já teve um mangá publicado aqui no Brasil, que é Bazara. Um dos mangás mais famosos dela é Seven Seeds, que nunca saiu do Brasil. Bom, pessoal, só uma correção rápida aqui, que enquanto eu estava editando o vídeo, eu me dei conta que eu passei uma informação errada, né? Na verdade, Bazara também não saiu no Brasil. Eu fui de cabeça e eu acabei pensando em Bastard e não Bazara. Então, na verdade, Não Chame de Mistério é o primeiro mangá da Yumi Tamura aqui no Brasil. Nem o Bazara e nem o Seven Seeds saíram aqui antes. E agora ela volta para o Brasil com o seu trabalho atual, né? Não Chame de Mistério, que eu já tinha falado algumas vezes dele para vocês, que era um mangá que estava no meu radar, porque ele concorreu 2 vezes ao Prêmio Taisho. Ele não ganhou, não foi vencedor, mas estava sempre nessas listas de indicações, de premiações. Ganhou alguns outros prêmios, mas estava sempre muito comentado, muito falado. Ele é um josei, o que também é muito surpreendente, porque a gente tem poucos joseis no Brasil. Até é engraçado, esses tempos rolou uma trend ali no Twitter em que a gente tinha que listar, né, 4 shonens, 4 shoujos, 4 seinens e 4 joseis. E foi horrível fazer a lista de joseis, porque eu percebi que, assim, eu não tenho 4 joseis. O shonen e o shoujo, o seinen foi tranquilo de fazer, eu não pensei muito, eu só botei ali os meus 4 que vieram na cabeça aqui. O josei não vinha, sabe? Porque, cara, que demografia difícil da gente ter aqui no Brasil. São raros e os poucos, assim, até o pessoal me mandou uma lista de, esses aqui já saíram no Brasil. E eu fui olhar que, assim, eu acho que a lista devia ter uns 9 mangás, e eu acho que uns 6 saíram agora 2020 pra cá. Então, cara, inacreditável, sabe? E obras assim, tem, por exemplo, O Diário de uma Cidade Litorânea, que eu já tinha lido, My Broken Mariko, Helter Skelter, Paradise Kiss. Agora tá saindo um outro pela Panini, né? O Dia de Folga do Vilão é um josei. E agora pela JBC, Não Chame de Mistério. Então, se vocês pensarem, só esses que eu já listei é tudo mangá que veio em 2020 pra cá. Então, cara, era uma demografia que tinha pouco. Ainda tem pouco, mas parece que finalmente as editoras começaram a olhar melhor. E eu gosto bastante porque ele sai um pouco daquela melosidade do shoujo. E, nossa, agora eu cometi um preconceito com um estereótipo extremamente bizarro, né? É óbvio que eu sei que não é todo shoujo que é meloso, não é, assim como nem todo shonen é de porradinha. Mas eu acho que vocês entenderam um pouco que o shoujo que a gente recebe aqui no Brasil é muito mais esse shoujo escolar, meloso, de romance. São poucos os shoujos diferentes, vamos usar essa palavra que eu não gosto, mas coisas como, por exemplo, Iona, que está saindo agora, que aí já vai para um lado mais aventura, mais fantasia. Porque, no geral, quando a gente recebe esses mangás, a gente vai receber ali a Oharaido. Aqui tá a minha prateleira de shoujos, pessoal. E aí, se vocês olharem, a Oharaido, Furifuraki, Minitodoki, Lovecon, caramba, é tudo nessa pegada, sabe? Ori Monogatari,
Até inclusive tem um Josei ali, que é o Otakoi. E aí, quando eu falo isso, vocês pegam um pouco a diferença do Josei, né? Ele tenta ser mais adulto, mais maduro. Por mais que tenha também os Joseis mais melosos, Paradise Kiss é um Josei. Mas quando a gente pega, por exemplo, Diário de uma Cidade Litorânea, Não Chame Mistério, o Otakoi, a gente tem uma pegada diferente. E talvez para alguns isso tudo que eu falei seja um pouco estereotipado e preconceituoso, mas é a forma com que eu vejo, e eu acho que faltava um pouco disso pro público feminino, não só pro público feminino, por mais que Josei e shoujo sejam mais para esses públicos, mas faltava no nosso mercado essa pegada. E agora tá vindo, então vamos agradecer que finalmente estão vindo obras assim. Bom, vamos voltar para Não Chame de Mistério. Aqui a gente vai acompanhar a história desse garoto aqui da capa, que é o Totonou Kunou. O pessoal até na história mexe que o nome dele é muito estranho. Ele é um garoto que claramente a gente vê que ele é um garoto muito inteligente, muito esperto, muito ligado nas coisas, né? E assim, no primeiro capítulo, a história começa com ele sendo acusado de um crime. Tá? A primeira página é ele sendo levado pela polícia para interrogatório. E ele é muito calmo, ele é muito observador. Então ele vê as conversas dos detetives, ele percebe que vocês estão me levando para a delegacia, então eu sou um suspeito. Vocês já me perguntaram 3 vezes isso, então vocês estão querendo achar alguma falha minha. Ao mesmo tempo em que, por exemplo, tem uma testemunha que diz que foi ele que ela viu. E aí ele diz para os policiais, tá, mas por que vocês acreditam na palavra da testemunha e não na minha? Né? Então vocês já conhecem essa testemunha para ela ser confiável e eu não? E então a gente percebe já de cara que ele é um garoto um pouco diferente, né? Ele é mais esperto, mais inteligente. E não é necessariamente naquele esperto de... eu vou falar maldade, mas não é maldade de mal, é maldade de malandragem, sabe? Ele não é aquele garoto esperto que tem uma maldade na esperteza, sabe? De tipo, eu tenho que falar isso aqui pra eles não me pegarem, ou eu tenho que tentar fazer isso aqui pra enrolar eles. Não, é mais naquele sentido de tipo, ele sabe usar as palavras de uma forma que ele faça as outras pessoas se desequilibrarem. Até isso acontece bastante no segundo capítulo, começa uma outra história. E pelo que a sinopse aqui diz, né, eu vou ler aqui a sinopse, ó. O mangá apresenta o excêntrico... excêntrico é uma ótima palavra para ele. O excêntrico Totonou Kunou, dono de um penteado único, o que ele mais quer é seguir a sua vida pacata. No entanto, Totonou sempre acaba envolvido em casos de assassinato ou outros mistérios. Dono de um poder de dedução e observação fora do comum, ele se torna peça-chave para desvendar os crimes mais complexos. Então, é isso, né? É um garoto excêntrico, com forte senso de observação, um grande poder de dedução, que meio que acaba ajudando a polícia nas investigações, né? Como eu falei, o primeiro ali, ele é o acusado de ser o assassino, então ele vai provar a inocência dele, e a partir do segundo capítulo, da segunda história, ele vai começar a ser envolvido nas histórias. E aí, com isso, ele vai acabar ajudando nas investigações. Vocês devem lembrar ali no vídeo da terça passada que eu falei que Não Chame Mistério estava ali nas minhas menções honrosas do meu top 100. Porque eu li o primeiro volume e eu percebi que, cara, tem alguma coisa aqui, mas não a ponto de eu botar no top 100. E realmente o mangá teve isso. Eu devorei, foi muito rápida a leitura desse primeiro volume, e eu ficava pensando, cara, isso aqui parece interessante. E o parece é muito importante aqui nesse ponto, tá, pessoal? Porque em determinado ponto, esse parece também parecia que ele não ia ser tudo isso.
E eu vou tentar explicar melhor agora. Quando eu vejo a sinopse falando que Totonou sempre acaba envolvido em casos de assassinato e outros mistérios. E aí a forma com que rolou o primeiro capítulo ali, com toda a história dele ser acusado, e a forma com que rola o segundo capítulo, em que ele acaba sendo envolvido num sequestro, eu fiquei pensando que, cara, esse não vai ser um mangá de um mistério da semana, né? E isso aí seria algo que talvez me decepcionaria, me faria torcer o nariz, se sempre acontecer algum crime, algum mistério, algum assassinato mirabolante que ele vai ter que resolver. Torço para que não, sabe? Eu queria que tivesse... Claro, às vezes acontece isso para te poder ligar arcos. Mas eu queria que, por exemplo, tivesse um arco, sabe? Que ele fosse ter... eu vou fazer uma pequena comparação com Sherlock Holmes, porque eu acho que vai ter um... Ele tem, parece, uma certa influência para isso. Mas, sabe, ele ter ali o seu Dr. Moriarty. Porque... não, se ele ficar só no... vamos resolver esse crime, e aí resolve esse crime, e aí vamos resolver o próximo crime... E aí ele tropeça e acha um corpo, ou ele pega o ônibus errado e ele é sequestrado. Sabe, assim, pra mim parece meio chato, meio sem graça, porque eu até gosto de alguns mangás que são episódicos, né? Como, por exemplo, Tatsu Imortal, que é o outro ali? Fugiu o nome dela? Takagi, que são mangás que, tipo, não tem uma sequência, uma história. Tem ali aquela historinha, aquele pequeno conto, pula pro próximo. Ok, aqui eu peguei 2 mangás de comédia. Vamos pensar um... Detetive Conan, talvez. Mas Detetive Conan, ele tem ali os seus arcos de histórias, mas ele também tem um fundo, né? Ele tem alguns momentos em que a gente vai ver a volta de algum vilão, que vai durar um tempinho a mais... E eu torço para que Não Chame de Mistério tenha isso. Tudo bem ele ter seus episódios, suas histórias, mas eu prefiro que em determinado ponto alguma história volte na anterior, sabe? Que em determinado ponto, talvez lá pelo 7º, aquele assassinato que rolou lá no 2 volte para fazer uma conexão. Que não seja só uma história de um garoto que esbarra sem querer em crimes e ajuda a polícia a solucionar eles. Porque até tem isso, nesse primeiro volume passa muito a impressão de que ele não tá nem aí, ele não quer isso. Até logo depois que ele é inocentado, começa o segundo capítulo e o policial vai falar com ele e o policial diz, eu gostaria de ter tua ajuda para solucionar alguns crimes. E ele diz, não, eu não quero saber disso. E aí ele vai embora e o ônibus que ele pega é sequestrado. E aí, cara, eu torço para que não fique só nisso, sabe? Aí o ônibus dele foi sequestrado, ele vai ajudar a solucionar isso aí, ou acabar com o sequestro. E passa-se mais 4 meses, ele entra no mercado e o mercado está sendo assaltado. Eu torço para que não seja isso, tá? Eu torço muito para que o mangá... se desenvolva além de o crime da semana. Tem alguns pontos muito positivos, óbvio, né? Tanto que eu falei pra vocês que ele foi um mangá que me chamou muito a atenção, que me fez botar nas menções honrosas do top 100, porque eu vejo muito potencial. O personagem, ele é interessante, a forma com que ele deduz as coisas é muito interessante, como ele observa as conversas, sabe? Como ele percebe pontos. Por exemplo, quando ele está sendo interrogado pelos policiais, que aí ele vê que uma das garotas, a policial, né, a garota policial estava reclamando que o animal de estimação dela tinha morrido justo quando ela virou... ela saiu de casa, ela passou a semana toda cuidando do animal, quando ela saiu de casa ele morreu. E aí ele deduz disso que ela tinha um gato, porque gatos fogem do dono quando vão morrer, eles gostam de morrer escondidos. E aí ele deduziu outras coisas da vida dela, e isso é interessante, eu gosto disso.
Como ele viu o outro lá reclamando de que a esposa grávida estava brigando com ele e ele tentava ajudar ela levando lixo. E aí ele pergunta pro cara, tá, mas o que é levar o lixo pra ti? E aí o cara diz, não, eu pegava sacolas e levava pra rua. Tá, mas quem é que juntou as sacolas? Quem é que recolheu o lixo da casa? Quem é que varreu o chão para botar no lixo? Quantos cestos de lixo vocês têm em casa? Tu viu se tá acabando o saco de lixo? Se tem que comprar mais? E aí isso ele já entra na vida do policial e eu gostei disso, sabe? Essas pequenas formas de observação, poder de dedução, isso é interessante. O meu problema só é, de novo, isso ficar forçado e ser só o episódio da semana. E eu torço para que não, sabe, gente? Porque eu acho que vai ser um desperdício de história, vai ser um desperdício de mangá. A arte da Yumi Tamura é fantástico. Eu adorei. Ele é um mangá que ele tem um traço bonito, mas ao mesmo tempo ele também tem um traço que é um pouco mais riscado, sabe, gente? E vocês sabem que eu gosto dessa arte um pouco mais riscada, sem ser aquele desenhadinho bonitinho. Então isso é um ponto muito positivo. No geral, eu acho que é isso que eu tenho pra falar, sabe? Eu fiquei bem dividido porque eu gostei, mas me acendeu alguns alertas, me levantou algumas bandeiras ali de não me jogar de primeira, de ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção na história. Ela é muito boa se ela for uma história. Eu acho que esse é o principal ponto, né? Até por isso que eu falei muito disso. Eu quero que Não Chame de Mistério seja uma história. Não só uma sequência de pequenas histórias, né, sem um grande ligamento, sem ser só o episódio da semana. Muito mangá me incomoda com isso, sabe? De, nos shonen de porradinha, esse seu monstro da semana, ou esse seu mistério da semana. Tomara que não seja assim, tá? Eu espero que engate uma história, que em determinado ponto tenha ali um vilão ou um serial killer que ele vai ter que passar o tempo perseguindo, sabe? Me lembra muito aquele... Não sei se vocês assistiram um seriado americano chamado O Mentalista. E aí eu acho a melhor comparação. Porque o Mentalista, ele tinha quem era... eles tinham um crime para solucionar na semana e no meio disso tinha ainda um grande serial killer que era o cara que estava sendo perseguido por eles. E aí de vez em quando o crime da semana tinha a ver com aquele serial killer, mas a gente não sabia quando que ia ser, e isso era interessante. A gente tinha uma história principal sendo contada, mas a gente tinha também os capítulos da semana. E eu torço para que Não Chame de Mistério vá para esse tipo de história de detetive, tá, pessoal? Que ele não seja só o crime da semana, a história que tem que ser resolvida. Pode ser isso, mas que ainda assim tenha um fundo, tá? Sabe? Tenha uma ligação, tenha uma história por trás acontecendo e que vai ligando as coisas aos poucos. Né? Não tem nenhum problema ser episódico se ainda assim ele tiver algo além de só o capítulo daquele dia. Não sei se vocês me entenderam, mas esse foi a minha dividida, né? O que me deixou meio dividido com Não Chame de Mistério. O trabalho da JBC, vocês sabem, eu falo pouco de trabalho de editora, mas trabalho básico, não tem muito mistério, né? Não chame de mistério. Capa normal, páginas boas, é um papel pólen um pouquinho mais firme. Eu gostei muito, nada que me atrapalhou na leitura, nenhum erro de português, erro gramatical que me gritou durante a leitura, e isso foi bom. Então, ótimo trabalho da JBC,
ótima aposta da JBC. Esse mangá ter vindo foi bem surpreendente. E por enquanto eu vou continuar dando uma chance, tá? E quem sabe mais pra frente a gente volta a falar de Não Chame de Mistério, né? Agora vocês sabem, as próximas 10 terças-feiras vão ser com o nosso top 10. E isso vai até metade de outubro. Mas a partir de novembro volta a leituras do mês. E aí, talvez se aparecer algum volume de Não Chame Mistério, a gente volte a conversar um pouco sobre isso. Mas aí, lá em novembro, a gente volta a pensar outras coisas do canal. É isso, pessoal. Por hoje é isso, tá? Não esqueçam de se inscrever se vocês ainda não são inscritos. Compartilhem, deem um like para voltar a gerar o engajamento. E comentem. Vocês leram Não Chame de Mistério? Teve bastante gente que me perguntou dele no Twitter. Ah, Hag, tu vai falar dele no Twitter? Tu vai voltar a gravar vídeo e falar dele? Tá aqui, pessoal. Voltei. Então, Não Chame de Mistério. Comentem o que vocês acharam, se vocês também estão lendo. E é isso. Na próxima terça, voltem para ver os primeiros 10 mangás do meu top 100, né? Ou, na verdade, os 10 últimos. Já que a gente vai começar de trás para frente. Então, do 100º até o 91. Voltem aí, porque vai ter alguns mangás que eu acho que vai surpreender vocês deles estarem nessa lista. Os ali dentro da casa do 90 são mangás bem surpreendentes. É isso, pessoal. De novo, deixem seu like, comentem, compartilhem. E na terça a gente volta. Até lá.